O mais importante aqui é que o nome dessa parte da aula não quer dizer a ignorância sobre a arquitetura que a maior parte das pessoas tem por falta de conhecimento. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é a ignorância da arquitetura. A arquitetura, os arquitetos, essa ignorância que eu estou falando. Porque o que a gente fez? Os profissionais fizeram, artistas fizeram, a publicidade fez. O que aconteceu? Alguém colocaram, né, a arquitetura como um pedestal. Eu escutei professores meus falando que tinha mais de uma prova de que a arquitetura era a profissão mais importante do mundo. Então, é isso que eu tô falando aqui, a ignorância da arquitetura, porque coloca a gente num pedestal e a gente se distancia das pessoas, né? Hoje acontece isso, a gente se distanciou muito das pessoas. Até falei sobre a moça que mandou um e-mail para mim falando que tinha medo de entrar no escritório de arquitetura. E aí existe uma falta de clareza com relação à arquitetura. Ela é tratada como uma coisa inalcançável. Isso porque a gente usa termos que ficam difíceis de ser entendidos pela maior parte das pessoas. Eu coloquei aí alguns exemplos, né? Repouso, escala, movimento, vitalidade, força, balance, proporção, harmonia, sentido, luz e sombra, graça, ênfase, ritmo, cheios e vazios. Isso daqui, os profissionais de arquitetura, muitos usam essas palavras para descrever a arquitetura. Não é que não pode usar palavra difícil, pode usar palavra difícil, mas como que a gente vai conseguir gerar empatia das pessoas com relação à nossa profissão e querer que as pessoas nos contratem, que é geralmente a luta que a gente entra, né? Até foi essa luta que eu entrei no YouTube, com essa luta e já mudou. Se a gente usa termos tão distantes da nossa realidade. Aí eu separei um vídeo aqui para mostrar para vocês. Eu fiz um recorte de vários arquitetos dando uma entrevista. Eu acho que um termômetro, dizer se esse projeto é bom ou ruim, é a maneira como ele dialoga com o lugar onde ele está, com o chão. Eu gosto de falar que o chão não é só o chão geográfico, geotécnico, topológico, mas é um chão cultural, é um chão econômico, é um chão social. Então, por exemplo, se eu dissesse aqui a Marquise do Ibirapuera, eu acho que é uma arquitetura maravilhosa. Por quê? Porque ela cobre uma grande área, ela não segrega, ela integra o verde, ela cria uma aula de escala ali dentro e você pode fazer o que você quiser debaixo daquilo. Não existe média arquitetura ou má arquitetura, só existe arquitetura. Então, para ser arquitetura tem que ser boa. Para ser boa, ela tem que passar por algumas análises, que não são literalmente análises do Star System, nem nada disso não. São análises onde as características éticas, técnicas, econômicas, a própria forma do arquiteto traduzir todas essas querências do cliente ou individual ou coletivo, normalmente no final o coletivo é que vai prevalecer, que são importantes. Ela é uma síntese de como a estrutura denota a arquitetura. Depois, um processo construtivo bastante claro. O processo da construção e da arquitetura consegue de alguma maneira associar todo esse coletivo, todas essas pessoas que trabalham e conseguem responder com pertinência à demanda, quando às vezes coloca uma questão ou coloca em xeque muito do que a gente imaginava ser, ou estava certo e seguro que era um conforto. Um bom projeto não pode ter afetações. Uma outra virtude que ele deve ter, todo um bom projeto, é que tem alguma generosidade. Lotes exíguos, ela é delicada e incisiva. Primeiro você tem um sítio, né? Que você tem que dominar esse sítio. Dominar no sentido de conhecimento, né? E atuar nesse sítio de acordo com aquilo que a gente chama o espírito do lugar.